Os queridos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus? Todo mundo estamos felizes, alegres nesta noite. Muita razão, né, irmãos? Porque nós estamos na presença do Rei. Aleluia. Eu estava pensando aqui e meditando. Eu gosto de meditar, irmãos. Eu venho para o culto. Às vezes eu gosto de ficar o maior tempo com o olho fechado, meditando naquilo que a gente está ouvindo e vendo com os olhos espirituais o trabalhar do Espírito Santo nesse lugar, nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. E nós estamos gratos ao Senhor nessa noite por essa oportunidade que Ele nos concede, queridos, de estarmos aqui. Veja que você não veio aqui esta noite por acaso. Você veio aqui esta noite, aleluia, porque eu entendi uma coisa, lendo as Escrituras eu entendi uma coisa, que esse culto ele não começou agora à noite, não, esse culto ele começou muito cedo na nossa vida. Esse culto ele começou nas primeiras horas da manhã desse dia, quando nós levantávamos do nosso leito e já descia o joelho no chão, para falar com Deus e agradecer. Aí dizer para Ele, Senhor, hoje tem culto. Hoje tem culto lá no templo. E eu quero estar lá. Quero ouvir a Tua palavra. Aleluia. E aí começa, queridos. E eu confesso para os irmãos que eu hoje não vinha para o culto. Não vinha hoje à noite para cá. Aí quando eu chego lá em casa, eu vou olhar o celular. Está lá a mensagem. Fica, agora pegou. Agora pegou. Irmãos? Mas eu entendo, queridos, que Deus, Ele trabalha no tempo. É no tempo. Glória a Deus. Hoje nós sabemos culto de missão. Aleluia. Eu esperava ouvir algum dos outros ombreiros ou mesmo o pastor. Mas, como eu disse, Deus trabalha no tempo e nós, queridos, nós somos manipulados pelo Espírito de Deus. Não temos domínio. É Ele quem domina. Glória a Deus. Aí eu, aleluia, disse para minha esposa, já vou desmanchar o trato, já vou para a igreja, vou para o culto. E aqui estamos para a glória do Senhor. Culto de missão, irmão. Aleluia. É um culto que está no coração de Deus. E é para estar no coração da igreja. Nos nossos corações. Aleluia. Eu quero ler um texto da palavra de Deus nesta noite. Eu sou um pregador rápido, irmãos. Minha mensagem ela é bem curtinha. Glória a Deus. Ou melhor, eu não tenho mensagem, a mensagem é do Espírito Santo. Quem fala é Ele. Glória a Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor nesta noite. É no livro de Atos, capítulo 11. Eu gosto de estudar todos os livros da Bíblia, eu estudo, inclusive as cartas paulinas. Mas o livro de Atos e o livro de Isaías, eu sou apaixonado por esses livros, para me ler. Eu gosto de ler esses livros. Glória a Deus. Até digo, às vezes que eu tenho a oportunidade, que o livro de Atos dos Apóstolos era para ser chamado Livros do Atos do Espírito Santo. Porque é a obra do Espírito Santo, aleluia, neste livro. Louvado seja Deus. Capítulo 11, versículo 19. Vou ler a palavra do Senhor. Capítulo 11, versículo 19. A epígrafe desse texto é: o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Louvado seja Deus. Diz assim: e os que foram dispensos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia, falando aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. Glória a Deus. E a mão do Senhor, versículo 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aleluia. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegando, aleluia, o qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muitos se uniu ao Senhor. Glória a Deus. Lembra do versículo 19 até o versículo 24. Dentro desse texto, queridos, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Aleluia. Quando se trata de missão, quando se fala em missão, queridos, alguns aspectos, alguns ingredientes para se fazer missão. Primeiro é orar, orando. Segundo, contribuindo, louvado seja Deus, com as nossas finanças para fazer missão. E terceiro, aleluia, é hino, louvado seja Deus, hino à obra missionária. E assim aconteceu, queridos, a obra missionária cresceu, aleluia, porque fizeram missão, e essa missão, esses homens que estavam na incumbência de fazer a obra missionária, eles fizeram, e Deus contribuindo com eles, aleluia, o milagre acontecendo, e muitos crendo, e o cristianismo cresceu por esta causa, aleluia. Então vejamos aqui, quando os jovens estavam aqui louvando ao Senhor, eu estava aqui e olhando, e sentindo algo dentro de mim, dizendo, meu Deus, nesse grupo, que está louvando ao Senhor, aleluia, aqui tem pastor, aqui tem evangelista, aqui tem missionário, tem presbítero, diácono, tem, aleluia, missionário para fazer a obra do Senhor. Aí talvez, queridos, você se pergunta e diz, mas eu não sou capaz de fazer a obra missionária. Aleluia, queridos, ninguém é capaz de fazer a obra sem que Deus capacite. Ninguém é capaz, Só quando a gente, aleluia, é capacitado por Deus. E quando é que Deus capacita as nossas vidas para nós nos tornar um missionário? Aleluia, quando nós, aleluia, der lugar para que o Espírito Santo de Deus habite em nossas vidas, Ele seja o centro das nossas intenções, aí, aleluia, nós se tornamos um missionário, porque o Espírito Santo faz missão, querido, na vida do crente, aleluia, louvado seja Deus. Vejamos aqui, olha, Deus tem a chamada para o povo. Agora, queridos, muitas vezes, quando eu disse, às vezes a gente diz assim, eu não sou capaz. Eu vejo aqui o profeta Isaías, na sua chamada no capítulo 6, aleluia, uma coisa interessante. Veja aqui, quando você lê o capítulo 5 do livro de Isaías, você vê Isaías, podemos dizer assim, criticando os outros, vendo os outros fazendo mal feito, ele não se via nessa condição. Ele pensava que era o tal, ele pensava que era uma outra pessoa. E ele começara a dizer, quando a gente lê do versículo 5, do capítulo 5 em diante, vê ele dizendo assim, ai, de fulano de tal, assim, assim, assim.
Quando a gente vê o capítulo 11 do capítulo 5, diz aí, a gente vê ele dizendo assim: ai daqueles que pela manhã cedo se levanta e sai para beber, pelos bares beber, até a tarde, até o vinho esquentar. Ele não se via nisso, ele só via os outros. Aleluia. Mas como, queridos, Deus trabalha no tempo, aí o que acontece? No capítulo 6, versículo 1, morre o rei Uzias, e nesse ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, ele disse, eis que os meus olhos viram o Senhor assentado no seu trono, e as suas vestes enchiam o templo. Aleluia. E ele começa a descrever algo interessante ali que ele via. E ele dizia: e vi por cima dele serafim, cada um com 6 asas, ali voando, e com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto, com 2 voava. E viu aquela coisa toda acontecendo. Aleluia. Mas o que acontece? Ele disse, né? Ele disse essas coisas. Mas ele era, querido, um pecador. Ele não era capaz de se tornar um profeta, ou um mensageiro, ou um missionário. Aí, meus amados, aleluia, ele, louvado seja Deus, começa a descrever o capítulo 6. Aí ele diz assim: e vi também serafins, voando lá do trono com a tenaz, com a brasa viva, naquela tenaz trazia e tocava os meus lábios, e dizia: eis que tocou o teu lábio, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Purificado o teu pecado. Olha, querido, Deus está trabalhando na vida do profeta. Deus está trabalhando na vida da igreja. Deus quer missionário, queridos. Deus quer homens e mulheres de coragem, aleluia, que se levante, que proclame um dia de jejum na sua casa, com a sua família, e o final do dia pegue a sua Bíblia e saia nas ruas da comunidade, pregando a palavra, falando de Jesus Cristo, falando do amor de Deus, do Salvador. Isto é fazer missão, meus queridos. Eu já fiz. Mas é para me parar? Não é para parar, é para continuar. Aí, queridos, quando aquele anjo toca a boca de Isaías, que disse: a tua iniquidade foi tirada e purificado os teus pecados. Aí, versículo 5, ele diz: aí ele entendeu que não era aqueles que ele dizia, ai daqueles, não. Aí ele vai dizer, é ele mesmo, versículo 5 do capítulo 6, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem impuro e de lábios impuros, e moro no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Aí ele sim entendeu, queridos, que ele era que estava precisando. Era ele que estava precisando. Mas Deus capacita, irmão. No tempo certo, Deus capacita. Aí depois que isso aconteceu, ele viu uma voz do Senhor e disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O homem agora está pronto. O homem agora está um missionário, aleluia, preparado para fazer a obra. E ele gritou com a alta voz e disse: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que viu o defeito nos outros, ele viu os meus defeitos. Agora o Senhor, que é o Deus da transformação, me transformou, aleluia, eu agora estou pronto para fazer a obra missionária. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus queridos, aquela brasa que aquele serafim trouxe, tirada do altar, nada mais era do que o poder de Deus, o poder transformador, aleluia. Abasta, queridos, um toque de Deus para transformar as nossas vidas, para que nós tornamos um missionário de verdade, um missionário que não tenha medo de sair, de enfrentar
pregar a palavra do Senhor. Certa feita eu convidei uma pessoa para nós ir visitar umas pessoas e levar a mensagem, que ele disse para mim: irmão, eu não vou não, que eu tenho medo de pegar uma pedrada por aí. Tá certo, problema não. Eu fui, não levei nenhuma pedrada, nenhuma, glória a Deus. Então, queridos, assim estava a situação da igreja lá em Jerusalém, pregando entre quatro paredes, pregando só para judeus ali entre quatro paredes, aleluia. Mas Deus disse: não é assim que eu quero. Eu não quero essa mensagem só aqui. Eu quero que essa mensagem se expande, ela vai, aleluia, além do que estão aqui. Louvado seja Deus. E para isso, queridos, se levantou uma grande perseguição dentro daquela igreja por causa de um missionário Estevão, aleluia. E os irmãos que ali estavam, eles foram dispensos, eles saíram deixando a sua cidade e foram para uma outra cidade, em outros lugares distantes, aleluia. E ali, queridos, Deus começaram a fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aí eles foram, meus amados, pregando, aleluia, mas pregando só para judeus. Você sabe, aquele crente que tem medo de enfrentar a cara de uma pessoa para levar a mensagem, só aquele amigo que tem muita, sabe? Estava assim, acontecendo dessa forma. Mas aí, meus amados, eles se levantaram. A obra missionária tem pressa para ser feita. E diz o texto em que li, que eles saíram pregando para os judeus, aleluia. Ele não se lembrava que existiam os gregos, ele não se lembrava que existia o gentil, que precisava de ouvir a palavra, porque a igreja ela é feita de grego, de gentil, aleluia, de judeu, de todos aqueles que creem na palavra do Senhor. Vai depender da forma como a missão vai chegar na casa ou na porta destas pessoas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, ali, glória a Jesus, saíram. O versículo 20. Havia entre eles, aleluia, uns varões. Havia entre eles uns varões de Cirene, de Chipre e Cirene. E esses entraram em Antioquia, usado, cheio, pregando, aleluia, para os gregos, a palavra. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Como foi o crescimento, aleluia, do cristianismo. Quando os gentios creram no testemunho de Pedro, aleluia, eles creram, aí eles começaram a aceitar. E houve uma grande expansão de aceitação, aleluia, e o cristianismo se expandiu, a ponto da igreja de Antioquia se tornar uma igreja mãe, uma igreja que envia missionário, uma igreja que tinha missionário, uma igreja que a obra do Senhor era feita com toda a dedicação, aleluia, porque ali, queridos, Deus preparava aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, irmãos, a gente fazer assim. Aí, queridos, aqueles homens saíram, pregando, para quem? Para os gentios. Pregando para os gentios. Quem era gentios? Alguém aqui era gentios? Nós éramos gentios. Glória a Deus, e a mensagem chegou para nós. Nós louvamos a Deus pela vida desses homens de coragem aqui, de Chipre e Cirene, que saíram pregando para os gentios, a obra missionária, fazendo a obra missionária, aleluia, para os gentios, e os gentios creram, aleluia, e hoje nós estamos aqui, um grande número de missionários, aleluia, de Deus feito pela palavra que foi pregada aos gentios. Por isso, querido, nunca diga: eu não sou capaz, eu não preciso. Nós somos capazes, aleluia, é só nós entender a palavra do Senhor, aleluia. E eles começaram pregando, e Deus trabalhando. Aí, queridos, quando a obra se desenvolve, cresce, aí o comentário surge ali,
Os gentios agora, aleluia, muitos que estão aceitando Jesus, muitos que estão aceitando Jesus, a igreja está crescendo, louvado seja Deus, aleluia. Então, querido, essa forma, aleluia, foi divulgada ali, chegou até a igreja em Jerusalém. Você sabe? Chegou até ali. Eu me lembro, amados, que a igreja de Barra do Longar, Assembleia de Deus, aqui de Barra do Longar, quando eu cheguei aqui, ela era muito pequena, mas era muito pouco, pouquinho. A prova, você vê o tamanho dessa casinha aqui, era bem aqui, mas deixa eu te dizer, não era esse tamanho todo não, era metade dela, metade dela para cá foi feita depois que ela começou a crescer, e hoje, onde nós não estamos, viu? Glória a Deus. Quem faz isso? Deus, querido. Depende de nós acreditar, aleluia. Aí eles começaram a pregar para os gentios, para os gregos, aleluia. E foram se salvando, foram crendo, e Deus foi salvando, foi abençoando e multiplicando. Deus foi batizando com o Espírito Santo. E houve uma grande revolução, aleluia. E hoje, querido, aleluia, não é diferente. Deus precisa de homem, de mulher, aleluia, de jovens capacitados para que possa fazer a obra missionária, aleluia, para que possa levar a palavra. Como é que a igreja, aleluia, vai crescer? Como é que a igreja vai expandir? Aleluia, é quando a igreja começar a fazer a obra missionária. Olha, eu me lembro que no ano de 2013, surgiu aqui um missionário, um velhinho, não sei se você lembra dele, o missionário Pedro, velhinho, irmão, 66 anos parece que era na época, velhinho, doente, operado do coração, fazendo a obra, obra missionária. E ele se estendeu em todo esse sertão piauiense, pregando. Eu via vídeo dele, aquelas casinhas de palha, aquelas coisinhas, atravessando lama, andando de moto dentro da lama, mas fazendo a obra, pregando a palavra. E ele chegou aqui na Barra, aí disse: irmão, eu vim passar 3 dias com você. Digo amém. 3 dias, eu fui informado que 3 dias dá para nós percorrer toda essa comunidade. Andamos em todas essas casas aqui, irmão, em 3 dias, aqui da Barra. Aí, falavam, as pessoas aceitavam, outros não aceitavam, uns queriam, outros não queriam, mas o certo é que ele não deixava de falar da mensagem, da palavra, pregando. Trouxe Bíblia, uma caixa de Bíblia, distribuí aqui umas 20 e poucas Bíblias, trouxe roupa, um bocado de coisa, que a igreja lá dava para ele, enviava para ele fazer a obra missionária e compartilhar. Era aquela coisa, a obra missionária e fazia a parte social, né? Aleluia, fazia a obra completa. Aí, queridos, aqui houve muitas pessoas que fizeram decisões. Uns da vieram aqui, passaram uns tempos, não permaneceram, mas foram, aleluia, evangelizados. A obra missionária foi feita. Louvado seja Deus. Se não permaneceram, aleluia, mas ouviram a palavra deles, até vieram aqui, aceitaram e vieram aqui, aleluia. Parece que foi não estou bem lembrado, ainda tenho até essa folha anotada lá em casa, mas foi muito. Sabe por quê, querido? Porque precisa a gente sair. Quando a gente sai para fazer a obra missionária, Deus abençoa e dá certo. Outra vez, aqui tinha um grupo de irmãs que elas tinham essa chamada. Ela tem essa chamada. Elas queriam até fazer esta obra. Uma delas falou para mim: nós vamos formar um grupo aqui de 2 ou 3 irmãs e nós vamos fazer a obra missionária. E elas faziam, meus queridos. Preciso
Aí, queridos, essa notícia chegou aos ouvidos da igreja em Antioquia. E a igreja mandou Barnabé. Vai lá para Antioquia, conferir. Aleluia. E quando, meus amados, para surpresa de Barnabé, quando ele chegou lá na Antioquia, aleluia, ali estava um grande número de pessoas, e quando ele chegou, ele viu ali a graça de Deus, ele viu a manifestação de Deus, ele viu ali a obra do Espírito Santo, ali naquela igreja, na vida daquele povo, aleluia, e ele, por ser um missionário, aleluia, também cheio do Espírito Santo, ele trouxe encorajamento para aqueles irmãos, de a seguinte forma: o que é que ele disse? Ele disse: irmãos, aleluia, permanecei no Senhor, louvado seja Deus, permanecei no Senhor, aleluia, com a fé firme no Senhor. Por quê? Porque eles eram os homens bons, cheios do conhecimento, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de verdade, aleluia. Então, irmão, precisa uma parte da nossa contribuição para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que nós tomemos essas chamas encorajadas de pregar a palavra, de falar do amor de Deus para as pessoas que estão aí precisando, aleluia. Fazer missão, queridos, é isso. Fazer missão precisa de ação. Precisa. Né? Precisa. Aí, queridos, o que acontece? Já estou terminando. No versículo 22. Diz assim, o 23 diz assim: e quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aleluia. É isso, amados. Um exemplo de encorajamentos. Às vezes, a gente fala de Jesus para uma pessoa, a pessoa aceita, e às vezes a gente nem visita. Se aquela pessoa decidir vir para a igreja, vem, se não quiser. Às vezes nós somos assim. Temos que levar essa palavra de encorajamento. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firmes no Senhor, na presença de Deus. Aleluia. É isso, querido, que faz a igreja crescer, aleluia, é isso que faz a igreja crescer, é a pessoas com amor diante da presença de Deus, de falar de Jesus, aleluia. Ele exortou a eles, porque eram homens de bens, que ele viu naquelas pessoas. Primeiro ele viu a diferença. Ele viu a graça de Deus na vida deles. E ele percebeu que eles eram pessoas de bem. Pessoas bem-sucedidas. Pessoas que outroras, aleluia, não eram o que eles passaram a ser. E ele se alegrou com aquilo. E olha que quando você, querido, chega numa igreja, vai congregar numa igreja, que você vê ali a graça de Deus, você vê a manifestação do Espírito Santo, embora você não esteja animado, mas você triste, mas você se anima, aleluia. Por quê? Porque Deus, a manifestação de Deus faz a diferença no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos? Faz a diferença. Por quê, amados? O Espírito Santo, ele está presente nesta noite aqui. O Espírito Santo está presente nesse ambiente aqui nesta noite. Eu poderia dizer, ele está no meio dessa igreja. Mas eu também quero te dizer que ele não quer estar no meio dessa igreja. Não quer. Você sabe onde é que o Espírito Santo quer estar aqui? É dentro de você, aleluia. Dentro de você, ele quer um lugarzinho para morar,
aleluia, é dentro de você, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele não quer habitar no meio da igreja, Ele quer habitar na vida do povo de Deus, nas nossas vidas. É isso que Ele quer fazer. Quando Ele achar morada, querido, vai ter diferença. Quando Ele achar morada, tem diferença. Viu? Aleluia. Aí eles começaram a dizer, pregar e dizer, né? E aquela igreja cresceu, se expandiu, aleluia, na obra missionária. Louvado seja Deus. Então, é assim, meus irmãos. Eu até penso assim, às vezes, que hoje nós estamos muito parados aqui, pastor. Teve um tempo aí que a igreja saía, nós ia para caminhando, irmãos. Nós não ia de carro, não. O Jatobá aqui, na beira do rio, sem ser o Jatobá aqui, na beira do rio, lá, passava aquelas barreiras ali, era uma coisa tremenda. Mas nós íamos caminhando, um bocado de gente, pregar lá no Jatobá, pregar a palavra de Deus. Lá na terra do irmão João Basto. Nós ia para muitos lugares, Carrasco, Buritizinho. Nós fomos uma das vezes nós fomos uma vigília aqui na Passada das Canoas, fomos caminhando. Nesse tempo era uma areia tremenda aqui nesse caminho. Uma das filhas da irmã Lourdes de Cunha até cansou, aí temos que parar e esperar por ela, a Deusanira, né? É assim, irmão. A gente fazia a obra, hoje nós estamos parados, nós só queremos vir para cá para o Jatobá, só vamos se for de carro, de moto. Acho que a gente envelheceu, as forças ficaram mais poucas. Mas, querido, foi você que Deus separou para fazer a obra missionária. Foi nós que Deus separou para fazer a obra missionária. Vamos entender uma coisa, que é preciso, aleluia, Ele conta com você. Amém, crente? Ele conta com você. Aleluia. Se disponibilize para fazer a vontade de Deus, deixar o Espírito Santo nos encher, aleluia, para que nós possamos pregar a palavra de Deus nesta comunidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém. Boa esta palavra. Lembrar sempre que os nossos obreiros que estão no púlpito, que já passaram dos 30 anos, né? Bom Raimundo Amaro, o presbítero Raimundo Amaro, o presbítero João Basto, esses homens já sofreram muito pregando o evangelho quando não tinha ajuda de ninguém. Não tinha obreiros e pouco era o número dos irmãos. O presbítero João Basto, o histórico dele eu sei. De quantos trabalhos ele abriu aí nessa região. Querido, nós temos 2 cartas de convite para a festa. Uma é ali na Santa Maria, não é assim? Isso. Eu esqueci a carta que foi em casa, eu pensei que estava junto com essa. Isso. Vila Nova, desculpa, irmãos. É que eu estava junto e na hora que eu cheguei aqui só veio uma, né? Vila Nova, dia 23. É 18, 19, estou no sentido que é dia 20 e pouco. Eu vou pegar a quinta-feira, eu vou anunciar o convite do Maranhão, para ficar a coisa mais certa, que a carta não veio. Mas eu estou também com a carta de Muricy dos Portela. Pastor Vicente de Paula Mendes, pastor presidente daquela igreja, convida esta amada igreja para participar de uma festa ali no dia 29 e dia 30 do mês. Vou caçar aqui o mês aqui, que eu estou bem perdidozinho aqui, viu? Oi? Vamos lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Muricy dos Portela, Piauí, comemora seu 44º aniversário, e é com satisfação que convidamos o nobre pastor Bernardo Clésio,
sobre seus cuidados pastorais para participar conosco dessa festividade, dia 29 e 30 de julho, do corrente ano. Teremos, ministrando a palavra do Senhor, o pastor Serafim, um dos grandes pregadores, grande na forma de falar, né? Que todo mundo é igual, né? Essa é uma forma de falar, né? Então tem essa carta, irmãos, para o dia 29 e 30 de julho. Eu sei que a igreja em Barra do Longar ama o pastor Vicente. Ele já foi pastor aqui, já foi dirigente aqui desta congregação alguns anos atrás. Seria muito bom se pudéssemos ir a esse evento. Como também a igreja na Barra do Longar sempre cooperou com os irmãos do Maranhão. Vou trazer a carta quinta-feira e estaremos lendo aqui. Vamos ver o que a gente faz, né, para poder atender, né? Sozinho não, mas se juntar todo mundo se torna mais fácil. Não é assim, mãe? Irmão, só dar os avisos aqui. Terça-feira, culto na casa da irmã Antônia. Ela sabe. Lá quem vai estar dirigindo o culto é o diácono Clécio. E quem vai estar pregando é o presbítero João Basto. Os irmãos, não vai ver muito eu estar dirigindo o culto e pregando, não. Só mesmo às quinta-feiras, eu gosto mesmo de ouvir. Tinha um dia que eu dizia no Salgadinho, acho que eu ia entregar a igreja nas mãos da mulher. Né? Irmãos, tem mais algum aviso? Pode estar esquecendo? Não? Oração 5 horas da manhã. Os jovens estão à frente, né? A igreja já sabe que tem oração 5 da manhã, amanhã, 5 da manhã. E à noite, né, também tem a campanha de oração aqui. Muita gente, para a glória de Deus. Orar nunca é demais, né, cantor Luiz? Orar sempre faz bem. Vou sempre repetir essa frase. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Vamos ficar de pé, nós vamos encerrar. Alguém nessa noite deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida ou reconciliar com o Senhor? Se alguém que deseja, estaremos encerrando. Olhe para a pessoa que estiver ao seu lado. Hoje também se comemora 112 anos a história da Assembleia de Deus no Brasil. Viu? A irmã Josi quer se reconciliar. Amém? A igreja fica feliz com essa decisão. Diga amém. Então não vai ter tempo para explicarmos a vida dos nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre, mas em outra ocasião estaremos explicando melhor sobre essa grande missão. Podemos encerrar, irmãos? Amém? Podemos encerrar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado conosco nesta noite. Gratos ao Senhor pela forma que o Senhor vem conduzindo o teu servo na direção deste culto. Também, Senhor, pelos louvores, pelos departamentos e também pela mensagem bíblica desta noite sobre o despertar para fazer missão. Senhor, nós não queremos ficar acomodados entre quatro paredes. Nós queremos levar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, pois há muitas almas chorando, clamando por socorro, muitas pessoas atormentadas, muitas pessoas sofrendo, e nós temos palavra de vida eterna. O Senhor nos confiou o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, dizendo: ide pregai o Evangelho a toda criatura, e nós estamos fazendo isso, Senhor. Nós oramos pela tua serva que veio à frente, reconciliando com o Senhor. Perdoa os seus pecados, renova o seu nome no livro da vida, enche o coração dela do teu Espírito Santo,
que ela seja uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, assim nós oramos e assim nós te agradecemos pelas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Abra suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Deus e todos quanto crê, diga amém. Amém, irmãos.